Hola, cariños, ¿qué tal estás? Vamos empezar nossa classe de língua espanhola. Tudo bem, sexto ano? Vamos para mais uma aula de língua espanhola, sexto ano do Colégio Malé. Vamos juntos? E a nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre os pronombres possessivos. Bom, o que são pronombres possessivos? São os nossos pronomes possessivos, né? Também que existem na língua portuguesa. São muito parecidos. E em espanhol, eles se dividem em átonos e tônicos. Bom, primeiro, os pronomes possessivos são usados diante dos substantivos, trazendo uma ideia de posse, certo? Assim como em português. São eles mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra e su. E su. Mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra e su. Bom, traduzindo ao português, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu, ok? Então, assim como em português são usados, mas com algumas diferenças. Nós vamos aprender agora primeiro os átonos. Como vamos utilizar esses pronomes possessivos átonos? Bom, eles são usados para acompanhar um substantivo, trazendo uma ideia de posse para esses substantivos. Por exemplo, vamos colocar aqui ao lado para vocês. Por exemplo, se eu tenho a palavra, vamos pegar uma palavra que vocês conhecem, madre, né? Que seria mãe. E eu quero usar um possessivo diante de mãe. Em português seria minha mãe, em espanhol, mi madre, certo? A mesma coisa, se eu quiser usar um possessivo para demonstrar quem é o meu pai, eu vou dizer mi padre. Então, o que diferenciou aqui em relação à língua portuguesa? Em português, eu tenho meu, masculino, e minha, feminino, certo? No caso aqui, diante de mãe, eu teria minha mãe, e diante de pai, eu teria meu pai. Em espanhol, isso não acontece. Esses pronomes possessivos átonos, eles sempre serão mi, independente do gênero que o acompanha, seja o gênero feminino ou o gênero masculino. Sempre será mi, ok? Então, aqui é a primeira diferença em relação ao português. E também, eu tenho algumas outras diferenças que eu vou mostrar para vocês nas sequências aqui com outros exemplos. Até aqui, tranquilo? Então, eu tenho para acompanhar um substantivo, trazendo uma ideia de posse, né? Eu tenho mi, madre, mi padre. E se eu quisesse usar o tu, por exemplo, a mesma coisa. Eu tenho tu, por exemplo, tu quaderno, quaderno é masculino. E vamos colocar uma palavra feminina? Tu tijera. Tijera é feminino, certo? Então, independente do gênero, eu tenho o uso do mi, do tu e do su da mesma maneira. Por exemplo, su abuela, abuela é feminino, que é sua avó, vocês já conhecem. E vamos colocar uma palavra masculina agora com su. Su abuelo. Então, eu tenho mi, tu e su para ambos os gêneros, feminino e masculino, sem alterar, tá legal? Esse possessivo, ele se mantém, sem alteração. Mi, tu, su servem tanto para masculino quanto para o feminino. Tranquila essa aqui? Agora, quando nós chegamos em nuestro, já há diferença. Eu uso o nuestro para masculino e o nuestra, que é a outra forma do possessivo, para o feminino. A mesma coisa o vuestro. Vuestro masculino e vuestra feminino. E aqui no sul, novamente, que é a terceira pessoa do plural, eu tenho novamente uma única forma para os dois gêneros. Assim como aqui em cima, o mi, o tu e o su. Então, em suma, os únicos que vão variar em relação às suas formas do feminino e do masculino é o nuestro e o vuestro, porque eu tenho nuestro, nuestra, vuestro e vuestra. Tranquilo? Agora o significado, só lembrando, tá? Meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Seria esse o significado em relação ao português. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá ler aqui embaixo?
Os possessivos átonos sempre van delante del nombre, ou seja, sempre acompanham um nome, como eu coloquei os exemplos para vocês aqui, tá? Hacem concordância com em gênero e número. Quando fala que ele faz concordância em gênero e número, é que ele vai concordar sempre se é singular, singular, no caso do número, e se é feminino, feminino, masculino, masculino, exceto o mi, o tu e o su, que servem para ambos os gêneros, feminino e masculino. Mas, por exemplo, se eu tenho aqui o plural, se eu, por exemplo, tenho madres, vamos colocar aqui um exemplo, ó. Se for madres, eu vou também variar para mis madres, ou mis padres, ou tus quadernos, tá? Então, eu tenho que flexionar o meu pronome possessivo de acordo com o substantivo que acompanha. Tudo bem? Tranquilo? Olha aqui o exemplo. Estou buscando mi quaderno. Quaderno é masculino singular, portanto, mi também vai ficar no singular, tá? Agora, vuestra oficina es muy grande. Oficina é feminino em espanhol, portanto, acompanhou com vuestra no feminino, porque são os dois pronomes possessivos átonos que variam em gênero aqui, ó. Nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, ok? Agora, los possessivos tônicos. No caso, essa outra relação aqui. Vamos lá aprender sobre eles, tá? Qual a diferença entre os dois? Ambos significam a mesma coisa em relação ao português, tá? Eu tenho meu e tenho meu. Eu tenho teu, eu tenho teu. Eu tenho seu, seu. Nosso, nosso. Vosso, nossa. Vosso, vosso. Vossa, vossa. Seu e seu. Sendo que aqui os tônicos, eles não vão acompanhar um substantivo, como aconteceu com esses átonos aqui. Eles não acompanham um substantivo, eles vão substituir um substantivo. Então, eu tenho duas formas de possessivos, porque uma acompanha o substantivo e o outro substitui. Mas como assim substitui o substantivo? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui embaixo, ó. Os possessivos tônicos sempre vão detrás del nombre, ou seja, depois do substantivo, tá? Substituindo esse substantivo al que hacen referência e concordam em gênero e número com a palavra que acompanha. Nesse caso aqui, esses que vão substituir o substantivo, vocês estão observando que eles variam em gênero, em todos eles, e em número, naturalmente, como os daqui também variaram em número. Mas, diferente dos átomos, eles variam de masculino para feminino, tá? Em todos eles, em todas as pessoas. Então, eu tenho mio para masculino, mia para feminino. Mios masculino e mias feminino. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Suyos, suyas, suyos, suyas. Nuestro, nuestro, nuestra, nuestra. Vuestros, vuestros, vuestras, vuestras. Suyos, suyas, suyos, suyas. Ou seja, eu tenho a mesma tradução ao português, porém, o seu uso é muito diferente, tá? Porque ele substitui e não acompanha um substantivo. E ele flexiona em gênero e em número, ok? Vamos ver na prática? Olha aqui. Exemplos. Es uma amiga mia. Ou seja, tradução ao português. É uma amiga minha. Por exemplo, aquella es uma amiga mia. Quando eu falo que é uma amiga minha, se fosse em português, se refere a minha. Como eu também tinha aqui, ó, minha mãe, tá? Aqui em cima, antes estava no singular, mi madre seria minha mãe, certo? Da mesma forma que aqui, és uma amiga minha. Sendo que esse uso, vocês podem observar que ele é depois do substantivo e não antes acompanhando o substantivo. Então, ele só vai ser usado após o substantivo ou substituindo o substantivo.
e nunca acompanhando, ok? Amigos nuestros nos recomendaram esse colégio, tá? Não foram mis amigos, ou nossos amigos, foram amigos nuestros, tá? Ele vem depois do substantivo. Vamos colocar uns exemplos aqui para vocês para facilitar a compreensão. Se aqui eu tenho mi madre, aqui eu vou ter madre mia. Olha a diferença. Esse pronome acompanha, é o mi, e esse que vem depois do substantivo, ele vai ser outro pronome possessivo, que vem dessa classe aqui. Tudo bem? Então, mi madre, madre mia. Mi padre em cima, aqui embaixo, padre mio. Lá em cima, tus quadernos, aqui embaixo, quadernos tuyos. Lá em cima, tu tijera, aqui embaixo, tijera, tijera mia. Ou melhor, aqui é tua, né? Então, é tuia. Lá em cima, aqui, sua abuela, aqui embaixo, abuela suya. Deixa eu descer um pouquinho. Opa, faltou aqui. Abuela suya, bem grandão para vocês verem. E su abuelo aqui em cima e aqui embaixo, abuelo, tá grandão, suyo. Então, quando eu tenho um pronome possessivo após um substantivo, eu tenho que usar os pronomes possessivos tônicos, tá? Mio, mia, tuyo, tuya, suyo, suyo e daí por diante. Então, aqui, vamos relembrar. Mi, tu, su, nuestro, vuestro, su são os átomos. E os tônicos? Mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Eu coloquei apenas um gênero para poder facilitar aqui, tá? Mas vocês já sabem que aqui eu tenho um gênero para mi, tu, su. E aqui eu tenho gêneros diferentes. Ó, eu tenho pronomes possessivos, um para cada gênero. Nuestro, nuestra, vuestro, vuestra. Tá? E o su também serve para ambos os gêneros, feminino e masculino. Agora, na classe dos tônicos, eu tenho feminino e masculino em todos os pronomes possessivos, tá? Mio, mia, mios, mias. Tuyo, tuyo, tuyos, tuyas. Suyo, suya, suyas, suyas. Nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, vuestros, vuestros, vuestra, vuestras. Suyos, suyas, suyos e suyas. Mas todos se referem à mesma tradução em relação ao português. Eu falo, por exemplo, minha mãe, meu pai, teus cadernos, tua tesoura, sua avó, seu avô. Mãe, em português a construção não é muito comum, mãe minha, né? Em português eu falo minha mãe, eu não falo mãe minha, eu não falo pai meu. Algumas vezes, em algumas situações, dentro de alguns contextos, sim, mas não é muito comum, tá? A não ser que seja assim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Peraí. Esta casa es mía. Em português eu poderia fazer isso. Essa casa é minha, certo? Então, como minha está substituindo a palavra casa e não está acompanhando essa palavra, está substituindo, então eu estou diante de um possessivo tônico. Então, eu tenho que usar mia. Imagina só, se eu usasse assim, ó, esta casa é mi, nem faria sentido, certo? Então, essa classe dos tônicos sempre vai estar após um possessivo, após um substantivo, tá? Madre mia, padre mio, quadernos tuyos, tijera tuya. Ou ele vai substituir um substantivo. Esta casa é minha. Por exemplo, esta es
tu llave. Por exemplo, esta é tua chave. E esta es la mía. Deixa eu botar aqui para baixo. Esta es tu llave, esta es la mía. Ou seja, aqui eu estou acompanhando o substantivo chave. Então, eu usei a forma tu. Esta es tu llave, tá? Tá acompanhando o substantivo, eu usei a forma do possessivo átona, tá bom? Agora, aqui embaixo, vocês vão reparar que ele substitui a palavra-chave. Olha só. Esta es la mía, ou seja, essa é a minha. Minha é o quê? A minha chave. Então, quando ele substitui, ele usa, nós temos que usar os possessivos tônicos. E quando acompanha, eu uso os átonos. Tranquilo, é fácil. Muito bem. Vamos ver aqui, para empezar, el pronombre possessivo substitui, como eu falei para vocês, o substantivo, tá? Um substantivo. O sintagma nominal que ha sido mencionado com anterioridade e concuerda em gênero e número com este último. Ojo, el pronombre posesivo siempre es acompañado por el artículo. Ejemplo, no es mi perro. No es mi, olha aqui, mi perro, acompanhando o substantivo. Tranquilo? Agora, reparem aqui que esse possessivo tônico sempre acompanha, olha, como uma dica para vocês, um artigo, ó. No es mi perro, es el suyo. Ou seja, é o seu. Então, como dica para vocês, essa classe de pronomes possessivos tônicos, ela vai estar sempre acompanhando um artigo. Sempre não. Em muitas vezes, tá? Em muitas construções, dependendo, é claro, do contexto, vocês vão ver acompanhado por um artigo, ok? Que é o caso aqui de baixo do exemplo que eu dei para vocês, ó. Esta es la mía, acompanhou um artigo. Aqui também, no es mi perro, es el suyo. No encuentro mi sandália. Puede ponerme la tuya? Ou seja, não encontro, ó, mi sandália, acompanhando o substantivo possessivo átono. E aí, na sequência, puedo ponerme la tuya? Posso pôr a sua, na verdade a tua, né? E nesse caso aqui, esse tuya substituiu o quê? Sandália. Então, sempre que eu uso um pronome possessivo para substituir um substantivo, eu uso a classe dos tônicos. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. E as suas variações, de acordo com o gênero do substantivo e o número também. Certinho, meus amores? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha ajudado. Aqui embaixo tem para vocês, deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Aqui nós temos, ó, as traduções, tá? Mio, mia, meu e minha. Mios, mias, meus e minhas. Vocês podem copiar isso aqui, se não estiver no livro de vocês. E podem copiar no próprio livro, colocando a lápis, tá? Para depois, na hora de vocês estudarem ou fazerem os exercícios, vocês terem tudo anotadinho aí, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Hasta luego, carinhos.